Olá pessoal, estamos de volta aqui. Nosso curso aí do Ficou Fácil, tá? Nosso objetivo é esse, né? É fazer ficar fácil, tá? Então a gente discutia na aula passada sobre o imaginário medieval que de certa forma, né, orientou esses navegadores, orientou esses conquistadores marítimos dentro aí do contexto do século XV e XVI. E aí eu falei a vocês, como vocês podem verificar aí no slide, tá? Que primeiro não se conhecia, de fato, o que tinha ao sul do continente africano. Então isso é uma coisa que a gente precisa compreender. E se a gente pega vários mapas, né, mapas mundis feitos por europeus, nós vamos ver, ó, a gente vai conseguir compreender o que se conhece, o que se sabe, tá? Do olhar de um europeu daquela época. Então a gente sabe, não se conhece muito ao sul do continente africano, se sabe a extensão que tem esse continente, não se conhece a América ainda vai demorar bastante para aparecer, né, nesses mapas mundis, aparecer como um continente de fato, né, um novo continente, tá, o chamado Novo Mundo. E mesmo a parte do Oriente, que era mais conhecida, se a gente pega o mapa, tá? Em aulas seguintes, eu até posso mostrar isso para vocês, mesmo o Oriente, que era mais conhecido, também não era tão conhecido. Não se sabe exatamente, não se tem um conhecimento de fato geográfico, né, do que é ali a parte da China, do Japão. Sabe que existe, sabe que se tem, mas não sabe ainda, não se tem muito conhecimento. Então também, em relação a isso, né, a gente precisa ter o cuidado, né, de compreender qual é esse universo mental, esse universo geográfico desse mundo, tá, europeu. Tá certo? E aí também a gente tem que perceber o seguinte, tá? Quando a gente fala em navegação, quando a gente fala no mundo da navegação, a gente precisa compreender que para o navegador ter condições, tá, de navegar, ele precisava estudar, conhecer as correntes marítimas, as correntes existentes, o sistema de ventos existentes, tá, na região que ele fosse passar, que ele fosse navegar. Tá? E a gente falava na aula passada do Cabo Bojador, que é uma região ali da África Ocidental que vários navegadores tentavam navegar por ali, né, ir e voltar, e não conseguiam. Às vezes conseguia ir, mas tinha que voltar por terra, por conta do sistema de ventos, não era conhecido. E essa foi uma das grandes conquistas, nós podemos dizer, de Portugal, tá? Que foi, né, passar para além do Cabo Bojador em 1434. Quando nós falávamos que, olha, vamos fazer certas ressalvas, certas nuances em relação aos ibéricos, os ibéricos, né, não foram eles sozinhos que montaram todo esse empreendimento da expansão marítima, da formação desse mundo atlântico. Sim, agora é claro, também não vamos tirar a importância de Portugal e Espanha. Portugal, vocês conseguem perceber que Portugal, né, em Portugal você tem sim estudos náuticos importantes, né? Os portugueses sim fizeram coisas importantes dentro desse quadro da expansão marítima. Essa descoberta, tá, da passagem do Cabo Bojador, né, para além do Cabo Bojador foi importantíssimo, porque isso permitiu com que os portugueses, através do conhecimento do sistema de ventos, através do conhecimento das correntes, da disposição das correntes marítimas, né, naquele local, isso permitiu com que os portugueses pudessem ir, né, mais ao sul do continente africano, em direção à África Centro-Ocidental. Só para que vocês compreendam, quando eu falo África Ocidental, Centro-Ocidental, tem um mapinha aqui, legalzinho, que explica isso para vocês. Ó, África Ocidental, que está ali de azul, tá? Uma região importantíssima da história africana. Tá? Na África Ocidental que nós vamos ter reinos importantíssimos, como o reino de Mali, reino de Songhai,
enfim. A África setentrional seria esse norte da África, ali, banhado pelo mar Mediterrâneo. Tá? África Central, que a gente pode chamar também de África Centro-Ocidental, que é o que está em vermelho. África Meridional, tá? Aquela ali da passagem, né, do Oceano Atlântico Índico. E a África Oriental, banhada pelo Oceano Índico. Tá certo? Então, como a gente está falando ali sempre, né, África Ocidental, Centro-Ocidental. Então, tá aí o mapinha para ajudar vocês. A África Central a gente chama também de Centro-Ocidental. Tá? Veja que a África Ocidental, Centro-Ocidental Meridional, banhados pelo Oceano Atlântico. E a África Oriental, né, banhados ali banhado pelo Oceano Índico. Tá certo? Então, enfim, a gente falava aqui, né, nós falávamos aqui da questão das correntes marítimas, dos sistemas de ventos existentes. Então, os portugueses, né, a partir de uma série de estudos, a partir de uma série de empreitadas, conseguiram passar além do Cabo Bojador. Né? Isso permitiu que os portugueses tivessem condições, tá, de irem mais ao sul do continente africano. Então, isso é uma coisa importantíssima, um elemento importantíssimo dentro dessa história da expansão marítima. Tá? Aí continua. Avançando pela África, até 1450, os portugueses criaram várias feitorias, obtendo inúmeras riquezas através do escambo. Só que assim, a gente precisa fazer outra ressalva em relação a isso. Esse comércio dos portugueses com os africanos, com vários reinos africanos, tribos africanas, chefes de tribos, né, comerciantes africanos, não pode ser pensado, tá? Primeiro, não pode ser pensado como se os portugueses tivessem chegado lá e pilhado tudo, prejudicado os africanos. Não é bem assim. Por quê? Porque os portugueses, na verdade, tiveram que se adaptar ao modelo comercial africano, ao modelo comercial, né, aos modelos comerciais existentes no continente africano. Então, eles tiveram que se adaptar. Não foram os portugueses. E os portugueses até tentaram usar da força. Tentaram usar da força em determinados momentos. Mas não foi através da força, fundamentalmente, que os portugueses conseguiram constituir essas feitorias. Foi a partir da negociação. E da aceitação de que, enfim, os portugueses tinham que aceitar o regime de comércio existente, né, os regimes de comércio existentes no continente africano. Então, esse é um ponto. Tá? Os portugueses tiveram certo sucesso, alguns sucessos nessa negociação, primeiro porque muitas vezes tinha algumas tribos, alguns reinos africanos que eram inimigas. E às vezes isso poderia, né, facilitar os portugueses por um lado. Segundo que alguns produtos que os portugueses ofereciam, tá? Embora não fossem produtos que de fato fossem da necessidade básica desses africanos, tá? Foram produtos que passaram a ter certa valorização porque passaram, né, a serem desejados, seja por modismo, seja por luxo, né, por alguns chefes africanos, por alguns, enfim, homens ricos do continente africano, que passaram a desejar alguns produtos que eram utilizados pelos portugueses nesse comércio. Então, esse é um determinado ponto, esse é um ponto importante, tá? Porque muitas vezes parece dar a ideia de que os africanos precisavam, para artigos básicos do dia a dia, do cotidiano, precisavam dos portugueses. Então, e eles foram enganados pelos portugueses, né? E isso ajudou a prejudicar economicamente o continente africano, ou algumas tribos ou reinos africanos. Então, não é bem assim. Não é bem assim porque os africanos já eram, né, várias tribos, vários reinos africanos já eram exímios comerciantes. Eu disse em aulas passadas que muitos africanos, muitos reinos ou tribos africanas praticavam a navegação, especialmente a navegação fluvial. Na região da África Ocidental, né, nós temos 3 rios que foram muito importantes e que ligavam a região da África Ocidental a outras regiões,
que é o rio Níger, rio Gâmbia, tá? E o rio Senegal. Esses 3 rios, né, eram rios, né, navegáveis e muito importantes dentro de várias rotas que se desenvolveram ali na região da África Ocidental e que ligavam, né, a África Ocidental, a Centro-Ocidental, ao norte da África, enfim. Então os portugueses vão estar diante de um mundo, né, vão estar diante de pessoas que sabem o que estão fazendo. Os comerciantes que negociam com os portugueses não são bobos. São comerciantes que já estão experimentados no comércio já há muito tempo. Nós vimos que, quando os portugueses chegam a Ceuta, rapidamente, né, dentro do contexto ali de possibilidade, mas rapidamente as rotas comerciais foram desviadas de Ceuta. Isso mostra um dinamismo do comércio no norte da África. Isso mostra um dinamismo do comércio, né, ali na região, né, do norte da África Ocidental, enfim. Isso mostra um dinamismo do comércio das rotas transsaarianas. Os portugueses, quando começam a montar suas feitorias, né, montar as suas feitorias, né, como vocês podem verificar aí nesse mapa, na costa africana, o grande desejo deles era desviar as rotas de comércio que aconteciam, né? Tanto as rotas de comércio transsaariana, ou tanto outras rotas de comércio que aconteciam na África Centro-Ocidental, o objetivo era desviar para a costa atlântica, para poder controlar essas rotas. Os portugueses nunca conseguiram fazer isso. Esse era o desejo dos portugueses. Eles nunca conseguiram fazer de fato, né? Dentro desse cenário aí do século XV e XVI. Em algum momento até podem conseguir, né, em casos específicos, por conta de um controle do Portugal em um determinado reino, até poderiam. Mas mesmo assim, dos interiores, determinadas rotas dos interiores do continente africano, os portugueses não conseguiram ter de fato esse controle. Era o objetivo de Portugal controlar esse comércio, né, do continente africano. Era o objetivo de Portugal controlar o comércio de escravizados no continente africano. Era o objetivo de Portugal saber de onde vinha o ouro. De onde vinha o ouro do continente africano. E nunca conseguiram. Controlar, de fato, nunca conseguiram. Poderiam ter um determinado domínio, um domínio circunscrito, em um determinado tempo, mesmo assim com várias ressalvas. Mas era o desejo dos portugueses terem esse domínio, mas nunca conseguiram. Isso mostra o dinamismo do comércio africano. Vocês vejam só, né, a história do Brasil, né, dizíamos em aulas passadas, a história do Brasil se faz no Atlântico Sul, porque se faz, né, nessas relações comerciais entre Brasil e África. Tá? Quando a gente fala isso, a gente precisa lembrar de todo o tráfico atlântico que envolveu, que ligou, né, principais portos, né, no Brasil, como por exemplo o Porto do Rio de Janeiro, de Recife, Salvador, São Luís, a cidades africanas, tá? Através do tráfico atlântico, a vinda desses negros escravizados para o Brasil. Tá? Quando a gente estuda isso, a gente percebe a importância que teve todo esse comércio de escravizados dentro desse contexto. Então, o objetivo de Portugal era ter esse controle. O objetivo desses portugueses, né, desses comerciantes portugueses, era ter esse controle. Isso nunca foi efetivado de fato. Então, Portugal, na medida em que... Porque Portugal nunca consegue também, né, se interiorizar tanto no continente africano. Nunca consegue se interiorizar. Esse mundo do interior do continente africano é um mundo desconhecido pelos portugueses. Mesmo nas regiões que eles vão chegando na costa africana, é um mundo desconhecido. Portugal, né, vai se instalando ali na costa atlântica. Por isso que o objetivo era tentar desviar, fazer de tudo que fosse possível
para desviar essas rotas do interior do continente africano para a costa atlântica. Isso nunca foi efetivado de fato, embora por vezes até pudesse, né, acarretar, né, alguns desvios, acarretar alguma coisa que chamasse, algum comércio que fosse chamado mais para o litoral, mas enfim, isso não chega de fato a ser um controle, né, efetivado. Então, enfim, a gente está diante de um continente africano, né, dinâmico. A gente está diante de um continente africano, né, que precisa ser analisado. A gente precisa compreender as especificidades desse continente africano. Como é que se constituem essas rotas comerciais? Por quê? Né? Por que foi possível um grande volume de negros escravizados virem para o Brasil, virem para a América? Né? Quais são os reinos importantes ali? Né? Quais são os reinos existentes na África Ocidental? Quais são os reinos existentes na África Centro-Ocidental? Né? Tudo isso a gente precisa compreender para poder entender até a nossa própria história, para poder entender a história do Brasil. Nós vamos ver, por exemplo, que muitos negros escravizados que vieram para a região do Brasil foram da região ali dos reinos do Congo, tá? Dos reinos do Nidongo, dos reinos de Angola, enfim. Muitos vieram aqui para o Brasil. Então a gente precisa compreender a história, a historicidade desses reinos. Reinos da África Centro-Ocidental. Tá? A gente precisa entender todo esse contexto europeu para entender, né, a formação desse mundo atlântico. É isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Tá? A gente precisa entender essa história para entender a formação do mundo atlântico e, por extensão, a própria formação da história do Brasil. Tá bom, queridos? Então, enfim, na próxima aula nós vamos dar um destaque especial a esses reinos africanos. Nós vamos estudar, aí nós vamos aproveitar e nós vamos voltar um pouquinho. Nós vamos estudar os reinos africanos que se formaram durante o período medieval, tá? E vamos também compreender como é que estava a constituição política no momento em que os portugueses começam a estabelecer essas relações comerciais na costa africana. Tá certo? Então um abraço e até a próxima aula.